Olá, você vai ver no Lance Total desta terça-feira, a presidente Patrícia Amorim não garante mais Ronaldinho Gaúcho no Fla. Juninho Pernambucano e Éder Luiz estão confirmados para a decisão de domingo contra o time rubro-negro. E mais, no final dessa edição, cenas exclusivas do treino do Bangu no dia do aniversário dos 108 anos do clube. O clássico com o Vasco é tudo ou nada para o Flamengo. O rubro-negro, que já está eliminado da Copa Libertadores, agora só tem o Campeonato Carioca para disputar neste primeiro semestre. Se for desclassificado também do estadual neste domingo, a equipe de Joel Santana pode ficar 28 dias sem entrar em campo. Isso porque o Campeonato Brasileiro só começa para o Flamengo no dia 20 de maio. Se o pior acontecer, a presidente do clube, Patrícia Amorim, não garante a permanência de Ronaldinho Gaúcho e Joel Santana. A gente trabalha para vencer, não trabalha pensando com derrota, a gente trabalha para vitória, não pensa na possibilidade de perder. E se isso acontecer, terça, quarta, segunda, mas a gente trabalha para domingo entrar e vencer o jogo. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, para falar da pressão presidencial no Fla, eu vou chamar aqui o editor do Núcleo do Flamengo no Diário Lance, Thiago Bockel. E aí, Bockel, tudo bom? Ou de casa. Ou de casa, pode entrar. Quer dizer que o recado foi dado, né? Cabeças vão rolar no caso de uma derrota aí do Flamengo no Carioca e cabeças essas que são de Joel e Ronaldinho, é isso? É, mais Ronaldinho do que Joel, né? O Joel, por resultado técnico, sempre vai estar balançado se os resultados não forem positivos. Mas foi a primeira vez que a Patrícia falou numa possível saída do Ronaldinho pós-Carioca. É a presidente do Flamengo falando isso. Muito se comentava que a cúpula do futebol rubro-negro já tinha dirigentes insatisfeitos. Agora é a primeira vez que a presidente vai a público e fala. E ela se arrependeu e logo depois ela tentou bancar a permanência do Ronaldinho. Ah, é? Não falamos sobre isso, mas ela, foi a primeira vez que ela citou sobre o assunto. Tá gravado, a gente viu, né? Exatamente. Acabamos de ver. Então, realmente não dá para esconder muito, nem fugir mais desse assunto. Agora, o Ronaldinho Gaúcho realmente está num momento de muita pressão, apesar dele nem transparecer muito, né? Ele parece sempre estar bem e tal, mas agora surge uma notícia também com relação ao irmão empresário, né, dele, o Assis, que foi condenado aí a 5 anos de prisão por sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. Quer dizer, mais uma história aí de bastidor que pode afetar o Ronaldinho e o grupo em geral, não? Nesse caso, eu acho que afeta mais o staff do Ronaldinho. Não vai afetar o rendimento dele dentro de campo, na minha opinião. Até porque não foi o Ronaldinho condenado, foi o Assis. Agora, é uma notícia que abala, né? O irmão dele, o empresário dele, está sendo condenado a 5 anos de prisão. Mas, como o Ronaldinho se mostra tão indiferente a tantas coisas importantes que acontecem... Interessante, né? Esse então, não sei se estilo dele. pode ser que isso seja uma coisa positiva dessa vez, sabe? Ele não vai se envolver tanto e vai continuar rendendo. O Ronaldinho hoje foi muito interessante, que ele treinou de manhã, o que é raro, treinou debaixo do sol e na areia, que é coisa que ele nunca faz. Então mostrou empenho, o Flamengo vai ter uma semana decisiva, porque se perde para o Vasco, vai ficar 40 dias sem jogar. Então o Ronaldinho mostrou pelo menos empenho hoje. O engraçado, no dia que a Patrícia fala que não sabe se vai contar com ele, ele tá lá correndo que nem um louco, né? Então, será que ele sabia que ela estava ali, ó, só de olho nele? Pode ser. A gente amanhã tem material do jornal vai ser publicado, que sai no Jornal de Manhã, a gente vai mostrar uns bastidores também do Ronaldinho, internamente, como é que anda a situação dele, com dirigentes, com treinadores, comissão técnica, com grupo. Então é mais ou menos isso, é mostrar como que está o momento do Ronaldinho, por que a Patrícia fala uma coisa desse nível, ó, a gente não sabe se o Ronaldinho vai ficar depois. Por que ela fala que não sabe? Por que ela não fala, não, ele não vai ficar sem a gente perder? Porque o Flamengo está preso nas mãos de Ronaldinho também, multa rescisória alta. E o Flamengo só tem como se desfazer do Ronaldinho se pintar alguma proposta de fora e abrir mão dele. Foi uma aposta alta, né? Exatamente. Vamos ver como é que termina isso. Obrigado, Thiago Bockel. E nesta segunda-feira, uma entrevista exclusiva para o Diário Lance e para a TV Lance, Romário falou sobre Ronaldinho Gaúcho. Olha só. O Ronaldinho Gaúcho, para mim, foi o último romântico do futebol que apareceu, né? Antes do Neymar. Mas nos últimos 3 anos vem numa queda completa. Se eu fosse o treinador da seleção hoje,
não convocaria pelo que ele vem fazendo. Mas é sempre o Ronaldo, a gente tem que sempre estar naquela esperança que ele pode, de uma hora para outra, trocar o chip. Ele tem que fazer diferente do Adriano. O chip dele tem que ser o chip para jogar futebol, entendeu ou não? Que ele não está jogando, o que ele sabe jogar e o que eu sei que ele tem condição de jogar. Se ele voltar a jogar, ele é o titular, senão ele não tem que ser nem convocado. Será que Ronaldinho vai mostrar esse futebol romântico do passado no domingo? Vamos ver, né? Flamengo e Vasco vão se enfrentar na segunda semifinal da temporada. No primeiro turno do Campeonato Carioca, pela Taça Guanabara, o Cruz Maltino levou a melhor. E aquela eliminação ficou marcada por um grande mico do atacante David. Ele perdeu um gol inacreditável que poderia ter mudado a história da partida. E depois de aturar muita gozação, o jogador superou as críticas e saiu da má fase. Na Taça Rio, camisa 9 marcou 5 gols em 4 jogos. A boa sequência deixou o jogador mais aliviado e confiante para responder à provocação dos vascaínos. Eu acho que a torcida do Vasco não grita meu nome porque eu ganhei um brasileiro em cima deles e tirei da Copa do Brasil. E agora eu estou no rival, então por isso que eles gritam meu nome. Então isso aí é tranquilo. Espero poder estar numa grande tarde e poder ajudar o Flamengo. O clássico dos milhões deixa a torcida, jogador, todo mundo agitado, né? E para a alegria dos vascaínos, Juninho Pernambucano está liberado para a decisão de domingo. O meia havia sentido incômodo na coxa direita no jogo contra o Nova Iguaçu, mas o médico do Vasco, Clóvis Munhoz, disse que o exame não acusou nenhuma lesão. O Juninho fez um exame de imagem ontem que mostrou ausência de lesão, não tem nenhum hematoma, não tem nenhum líquido, enfim. E se tudo correr dentro do que a gente espera, ele fica à disposição do Cristóvão para o jogo de domingo. E o atacante Éder Luiz, que se queixava de dores no joelho, também foi liberado pelo departamento médico e volta aos treinos nesta quarta. Contando com a presença dos dois, o técnico Cristóvão espera apenas a decisão da Justiça Desportiva para saber quem vai poder jogar o clássico. O atacante Alexandro, líder do grupo, chamou a responsabilidade caso o time entre desfalcado. A responsabilidade é de todos, né? Todo mundo tem uma contribuição e tem um grau de responsabilidade, né? É lógico que a gente vai aguardar aí, saber realmente a punição, se vai acontecer de algum jogador nosso ser punido ou não. A gente conta aí com jogadores experientes também. É um jogo importante, é um jogo que precisa do Vasco mais forte possível dentro do campo, mas ao mesmo tempo qualquer Vasco que estiver em campo vai ser um Vasco muito forte. Na véspera do duelo contra o Deportivo Táchira, o técnico Tite não fez mistério e confirmou a escalação para o jogo. Será a mesma que venceu o Nacional do Paraguai. Júlio César, Edenilson, Chicão, Leandro Castan e Fábio Santos, Ralf e Paulinho, Emerson, Danilo e Jorge Henrique e Edson. E o treinador do Timão mostrou na coletiva que está confiante em uma vitória nesta quarta-feira no Pacaembu e deixou claro que espera se livrar dos brasileiros na competição. Sim. Evitar o confronto com os brasileiros, sim. E também eu digo que a Libertadores, complementando, ela é muito difícil tu dizer assim, pode retirar vantagem em algum momento, porque elas crescem dentro da competição. Eu vou pegar o exemplo próprio do Emelec. O Emelec conseguiu uma classificação virando um jogo contra o Flamengo, em casa, e ganhando fora. Isso aí para a equipe, animicamente, ela te dá uma confiança muito grande. Mas me posiciono, não gostaria nesse momento do enfrentamento de brasileiro, não gostaria não. Porque são equipes que elas são muito fortes, muito consistentes. E a fiel torcida pode ficar tranquila em relação ao bolso na Libertadores. Sem dúvida, essa é uma medida até mais do que esperada, né? Porque os valores que já são cobrados pelo Corinthians, mesmo sendo a primeira fase da Libertadores, já são muito altos. Você tem o ingresso mais barato a R$50, 200, 300 e 500 reais. Seria um absurdo ter que aumentar esse valor. A renda do Corinthians com 30 mil aí já está dando 2 milhões. Imagina a hora que der 35, 36 mil. E esse restante, inclusive, sendo dos mais caros, a renda vai ser de 3 milhões. Você tem aí oitavas, quartas, semifinal, você tem mais 4 jogos aí.
você faria aí 12 milhões de arrecadação só com bilheteria em 4 jogos. Então tá muito bom isso. Seria um exagero aumentar mais. Eu acho que essa medida do presidente é obrigatória, já que não vai abaixar, pelo menos não aumentar mais. No Palmeiras, como se não bastasse um momento conturbado no Paulistão, nesta terça-feira estourou mais uma polêmica. O capitão Marcos Assunção, inconformado com um boato de que ele poderia deixar o Alviverde para jogar no rival São Paulo, abriu a coletiva mandando um recado à imprensa. Só gostaria de dar um recado a essa pessoa que está colocando isso, que ele tem que falar a verdade, ele tem que escrever a verdade, porque as pessoas que vão lá e leem vão acreditar. E isso não é coisa de homem. Isso aí, se ele tem informantes aqui no Palmeiras, são 2 idiotas. Ele e a pessoa que está informando ele. A situação lá está tensa mesmo, né? Ainda no Palmeiras, o técnico Luiz Felipe Scolari afirmou que tanto ele como os seus atletas não gostariam mais de jogar no Pacaembu. Felipão ainda disse que prefere o Morumbi do que o estádio Paulo Machado de Carvalho. Sem casa, desde que o Palestra Itália foi fechado para reformas de modernização em 2010, essa não é a primeira vez que o Verdão fica desabrigado. Caio Carriere, qual é a melhor opção para o Palmeiras não ficar sem teto nessa temporada? A melhor alternativa, se não for o Pacaembu, teria que ser o Canindé, que o Palmeiras utilizou em alguns jogos em 2011, mas deixou de utilizá-lo por causa de uma briga que houve em uma partida na temporada passada. O Canindé é o lugar mais perto, depois do Pacaembu, do Palestra Itália, né, que o Palmeiras agora está reformando para reinaugurar a Arena em 2013, e acho que as opções que o Felipão disse, como Arena Barueri, em Itu, até mesmo em Jundiaí, que o Palmeiras já jogou esse ano como mandante, não são tão interessantes porque, por exemplo, num jogo na Arena Barueri, no Brasileirão 10 da noite, não vai atrair muito público e o Palmeiras vai acabar perdendo na questão da renda. Então seria interessante o Palmeiras utilizar o Canindé, que é um estádio na capital, que tem bastante torcida, para, mesmo que a capacidade não seja a mesma do Palestra, seja de 15 mil mais ou menos, exista mais torcida do que na Arena Barueri ou em Itu, e o Palmeiras também possa ter renda nesses jogos e também a pressão da torcida. O Bayern de Munique levou a melhor no primeiro duelo contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões. Jogando em casa, no Allianz Arena, o time alemão deu um show de disciplina tática, derrotando os Galácticos com um gol de Mário Gomes aos 44 do segundo tempo, fechando o placar em 2-1. A batalha entre merengues e bávaros continuará no próximo dia 25 no Santiago Bernabéu. O Ministério Público de Pernambuco proibiu a presença das torcidas organizadas nesta reta final do campeonato estadual. De acordo com a medida provisória, qualquer torcedor vestindo roupas ou carregando material relativo a alguma torcida organizada será barrado nos portões dos estádios. Thomas Bellucci estreou com vitória no Masters 1000 de Monte Carlo. O tenista número 1 do Brasil venceu o sul-africano Kevin Anderson, 45 do mundo, por 2-0 e pela primeira vez avançou à segunda rodada do torneio. As meninas do Solis Osasco desfilaram em carro aberto nesta terça-feira. A comemoração do título da Superliga Feminina na cidade do clube contou com um coro puxado pela meia de rede, a Denícia, em homenagem ao técnico da Unilever, a equipe derrotada. Em homenagem ao Bernardinho foi bom, né? Chegar a 108 anos de vida não é para todo mundo. O Bangu Atlético Clube chega à data histórica com motivos de sobra para comemorar. Classificado para a semifinal do Carioca contra o Botafogo, o time alvirrubro está sob os holofotes nesse momento. Então, o Lance Total sai de campo com ele. Bangu, a sensação da Taça Rio. A gente volta nessa quarta. Vejo você.